graça e a paz, estamos agora começando a última palavra dessa minissérie de 3 rolês diferentes. E hoje nós vamos falar a respeito de um rolê que aos olhos naturais não teria dado muito certo. Rolê que deu tudo errado. Então, bem, para a gente finalizar, chegando nesse último, mais um rolê que vai se passar no meio de uma tempestade. E eu não sei se você é novo, se você que está me acompanhando agora é novato nesse meio cristão, né? Mas a gente que prega, a gente ama usar algumas palavras, alguns símbolos. São montanhas, são gigantes, são muralhas. Ah, Deus, eu amo muralhas. Eu amo muralhas e elas podem significar bastante coisa no nosso meio, né? Elas sempre têm um significado. No caso, a muralha pode ser qualquer coisa que está impedindo a sua vida, mas nós sabemos que Deus, Ele derruba muralhas. Nós sabemos que Deus, Ele é maior do que as montanhas. Nós sabemos que Deus, Ele derruba gigantes. Nós sabemos que Deus quebra correntes, que também é uma das outras coisas, mas hoje a gente vai falar sobre tempestade. Amém? E começando... mais uma vez, né, um rolê que se passa no meio da tempestade, mas é um pouquinho diferente do rolê de antes. Se você não viu, inclusive, eu indico que você volte lá, dê uma assistida, é uma bênção. Amém? E, bem, como eu estava falando, né, geralmente elas não significam essa coisa natural. E quando nós falamos de tempestade, geralmente nós falamos de coisas que elas vêm e nos afrontam. Nós falamos de coisas que geralmente elas batem de frente com a gente, que nos confrontam, mas nós conseguimos e sempre superamos as tempestades. Mas diferente daquele rolê que nós vimos, que foi o rolê de Pedro, que teve ousadia para sair do barco, hoje eu gostaria de falar de um rolê diferente. Um rolê um pouco diferente. É a ousadia do cara que permaneceu no barco. A gente vai falar sobre... Atos 27, a gente vai falar sobre Paulo, amém? Para nós aprendermos um pouquinho a respeito desse rolê, eu vou dividir ele em alguns pontos, e o primeiro desses pontos é que nem tudo que coopera para o nosso bem é o que parece ser bom. Então, não sei se você sabe, né? Você que talvez já conheça um pouquinho mais da Bíblia, que você está familiarizado com a história do apóstolo Paulo, você vai ver que um dos grandes desejos de Paulo era ir para Roma, era pregar em Roma. E no começo dessa história, se você for ler Atos 27, você vai ver Paulo pegando esse lindo cruzeiro e fazendo essa viagem em direção a Roma, só que não. Paulo está sendo levado a Roma para ser julgado por pregar o evangelho, né? E o que parecia muitas vezes ser aquilo que, sabe, deveria ser a viagem dos sonhos, deveria ser aquela grande coisa, né, para chegar em Roma, sei lá, de uma forma talvez louvável. Na verdade, era ir de navio, acorrentado, como prisioneiro para Roma, por amor ao evangelho. E então nós nos deparamos com Paulo no meio dessa situação. Mas como se já não bastasse Paulo estar a caminho de Roma, como se já não bastasse Paulo estar nesse navio como prisioneiro, Paulo começa agora a enfrentar uma tempestade. E não é tipo só uma tempestadezinha, é uma grande tempestade. Na verdade, aconteceu um tufão, que é basicamente um furacão, com ventos, no mínimo, a mais de 167 quilômetros por hora, que começa a destruir o barco. E Paulo com todos eles no meio do barco. E Atos 27, do versículo 13 ao 15, fala: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. E não sei se vocês sabem, né? Mas se você acompanhar todo esse texto, eu vou indicar que você leia quando terminar essa ministração. Paulo, ele fala para esse pessoal: olha, não vamos sair, vamos permanecer aqui, porque as condições não são legais. Então,
pode ser que destrua o nosso barco, pode ser que a gente perca as nossas vidas, mas o capitão, a tripulação, o pessoal que estava com ele, decidiu partir. Então começa a soprar um vento e eles vão ali tentando sair pela ilha de Creta, achando que conseguiram o que eles queriam. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Esse é o nome do furacão que puxou o navio que Paulo estava. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Eles começaram a ser puxados pelo meio da tempestade. Eles começaram a ser puxados para dentro de um furacão. E no meio de toda essa história, eles passam dias à deriva no alto mar. Se você continuar essa leitura, você vai ver que chega um ponto, Lucas, ele estava nessa viagem, e Lucas escreve que chegou um ponto em que eles começaram a jogar os mantimentos para ver se eles sobreviviam, e depois de um tempo, eles começaram a jogar a armação do barco. A armação do navio é jogada, e agora eles ficam basicamente num grande barco no meio do mar, no meio de uma tempestade à deriva. E depois de dias, sem comida, sem bebida, no meio do mar, eu paro e pergunto a você, Paulo, ele estava indo para onde ele queria? Sim, era o grande desejo de Paulo pregar a Roma, mas muitas vezes, Deus, ele até planta no nosso coração, ou deixa com que nós escolhamos os lugares que nós vamos, mas você não tem direito a escolher a sua carruagem para ir para lá. Alguns vão viajar de barco, alguns vão de maneiras mais confortáveis, outros vão passar por algumas situações um pouco apertadas antes de ir, mas não importa, o propósito que Deus tem no seu coração há de se cumprir. Mas, vivendo nos dias que nós vivemos, e no meio de tantas tempestades, e no meio de uma situação como essa, a gente muitas vezes pensa em pular, em sair, em deixar o barco, em desistir das coisas que são o propósito de Deus para nós. E a minha palavra hoje para você é que nós devemos permanecer, nós devemos ser guiados pelo Espírito. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós não vamos temer, nós não vamos desistir, nós vamos continuar e vamos ver os propósitos do Senhor se cumprindo. E Paulo, ele era um homem que permanecia. Na verdade, o que eu quero trazer para você é que nos dias de hoje, falar sobre iniciativa é uma coisa muito legal. É uma coisa que nós gostamos de parabenizar. Olha, fulano começou uma empresa, fulano vai se casar agora. Nós estamos começando agora um novo momento nas nossas vidas. E aí você começa a parabenizar as pessoas, porque iniciar algo é muito bonito, é muito legal, é muito interessante. Mas sabe o que eu aprendo com Paulo? É que além de iniciar, existe uma coisa mais bonita, né? Se iniciar é uma coisa legal, permanecer é algo que eu diria assim de uma forma um pouco mais descontraída, permanecer é algo sexy. Mano, você é diferente. Muitas pessoas, elas se perdem porque elas não aprendem a permanecer. Olha bem para Noé, 40 dias e 40 noites dentro de um barco, no meio daquele dilúvio e tudo isso, mas ele permanecia. E no final, quando as águas secaram, quando tudo aquilo aconteceu, que Noé desce, Noé tem a vista da aliança, Noé tem uma visão de um arco-íris. Sabe, antes que eu possa continuar, eu gostaria de deixar claro para você, não saia do barco se você não receber um direcionamento do Senhor. Não desista das coisas nem dos planos que Deus tem para você, sem antes ouvir a voz do Espírito falando no seu coração. Então busque, no meio de tudo isso, voltemos à tempestade de Paulo, no meio de tantas situações, de pessoas temendo. Olha só o que o versículo, a partir do versículo 21, do 21 ao 24, do capítulo 27 de Atos, fala para a gente, olha. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido.
e não partir de Creta, que foi uma dica, né, que Paulo deu. E para evitar este dano e perda. Mas agora, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. E vem, na boa, eu no lugar dessa galera, eu já pirava. Porque assim, nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Peraí, eu tô no navio. Tá tendo uma tempestade. Você tá me dizendo que o navio vai se perder. E tu tá dizendo pra não ter medo, velho. Bicho, na boa. E essa é a grande diferença desse rolê para o rolê anterior. Enquanto Pedro nos fala de ousadia para sair do barco no meio da tempestade, Paulo nos fala de fé para permanecer no barco mesmo quando ele está afundando. Sabe o que eu quero falar para você? É que quando o barco está afundando, nossa primeira tendência é querer abandonar. Quando nós achamos que o mover de Deus parou, nossa primeira tendência é querer deixar a igreja. Quando nós achamos que a paixão acabou, nossa primeira tendência é querer deixar o casamento. Quando nós achamos que não vai vir mais visitante, que não vai chegar ninguém, o líder de célula tende a querer desistir da célula. Nós temos muitas vezes esse direcionamento natural. Nós olhamos para o olhar natural e pensamos, o barco vai afundar. Então a lógica é que eu devo deixar o barco. Mas a palavra de Deus para Paulo naquele tempo, para as pessoas que estavam naquele barco era, eu vou salvar a todos, mas permaneçam no navio. O navio vai afundar, o navio vai se desfazer, mas permaneçam no navio. Permaneçam naquilo que Deus lhe chamou para permanecer. Haja de acordo com o que o Espírito te chamou para agir. Você é amado do Senhor. Você é querido do Senhor. Portanto, não tema. Portanto, não desanime. Deus, Ele é por você. Deus, Ele está com você. Deus, não é porque você está no meio de uma tempestade que Deus deixou de estar contigo. Então aprenda a permanecer, ainda aqui no meio de tempestades. Amém? Então não saia do barco. A palavra que eu tenho para falar para você, um dos processos para que nós possamos entender e andar e viver um rolê sobrenatural, o maior de todos eles é ser dirigido pelo Espírito, é ouvir a voz do Senhor. E aí Paulo fala, né, olha, mas tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio, porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Glória a Deus, Deus seja louvado. Olha a palavra de Deus para Paulo, porque Paulo buscava o Senhor no meio da noite, no meio de uma tempestade, em um grande período de jejum, em um grande período de dificuldades. Paulo senta, Paulo permanece, Paulo ouve o Senhor, e agora Paulo transmite essa mensagem para eles, não tenham medo. Isso lembra você alguma coisa? Lembra quando Pedro está no meio do mar, numa tempestade gigante, com medo, no meio de seus amigos, eles enxergam um fantasma, todos eles gritam, é um fantasma, e o Senhor olha para eles e fala, não temais, sou eu. Mais uma vez, no meio da tempestade, Deus aparece para Paulo e fala, não temais, permaneçam. Muitas vezes você está procurando uma nova estratégia. Muitas vezes você está procurando mudar tudo, porque pareceu que até agora não deu certo. Mas a palavra de Deus para você é permaneça. Permaneça. Seja guiado pelo Espírito. Não desista. Não saia. Você veio até aqui. Deus tem propósito na sua vida. Deus tem propósito na sua célula. Deus tem propósito no seu casamento. Então permaneça. Deus tem propósito com tudo que Ele planejou através de você. São grandes coisas, é necessário. Romanos 8, capítulo 28, Romanos 8,
Versículo 28. A palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, entenda que são todas as coisas. Não são só as coisas boas. Não são só as coisas que nos agradam. Mas no meio da tempestade, a tempestade também coopera também coopera para o seu bem. A tempestade, as circunstâncias que parecem contrárias, cooperam para o seu bem, mas não deixe o barco. Ainda que pareça que o barco vai afundar, ainda que pareça que é o fim de tudo, Deus pega e faz novo. Permaneça. Portanto, a palavra de Paulo para eles, em Atos 27, versículo 25. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. E para você que está me acompanhando hoje, a minha palavra é, portanto, tenha coragem, pois Deus começou esse movimento, Deus começou isso, Deus nos trouxe para lançar essas palavras agora pela internet. E confie em Deus, porque eu sei que conforme nos foi revelado, conforme nos foi colocado essas palavras para que nós venhamos compartilhar com você, vai acontecer, não tema, Deus é com você, amém? E aconteceu conforme Paulo tinha dito. Depois de alguns dias, eles conseguiram avistar uma enseada, e o navio começou a pegar uma corrente naquela direção, e indo muito rápido, chegou um momento que o navio encalhou e as ondas destruíram o resto do navio. E os prisioneiros, eles pulavam, iam nadando e foram para o mar, ou foram para a praia. E lá, quando chegaram na ilha de Malta, foram recebidos pelos nativos. E enquanto eles estavam juntando galhos para fazer uma fogueira, algo inesperado acontece com Paulo. Vejam só, agora Paulo passou pela tempestade, Paulo não morreu, a palavra de Deus se cumpriu, o navio se perdeu, mas as vidas que estavam lá se salvaram. Paulo está na beira do mar com todos, na beira da praia com todos eles e começa a juntar galho para fazer uma fogueira. Quando os nativos viram, aliás, enquanto Paulo juntava esses galhos, vem uma víbora, uma cobra venenosa, morde Paulo. E quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixou viver. E muitas vezes, quando Deus tem propósito na nossa vida, aliás, todas as vezes que Deus tem propósito na nossa vida, Satanás atenta contra a nossa vida. E a maior parte das vezes, ele faz isso através de sofismas, mentiras que parecem verdade. E sabe uma realidade a respeito de Paulo? Ele havia sido um assassino. Ele perseguia e matava cristãos. Esse era o esporte de Paulo. E quando ele é picado por essa víbora, as pessoas pegam e falam: olha, não, ele passou por tudo isso, porque ele é o que é e agora vem justiça dos deuses sobre ele. E talvez todo tipo de acusação pudesse entrar agora na mente de Paulo. Não, eu sou um assassino, então Deus me trouxe até aqui, eu passei pela tempestade, agora eu vou morrer, Deus está me cobrando. Deus não estava, mas Satanás estava tentando contra a vida dele. Uma víbora, uma serpente, uma cobra venenosa pica Paulo. E o que a cobra era lá no Éden, senão o próprio Satanás? Então ele vem e pica. E muitas vezes, quando você está vivendo também o seu propósito, Satanás vem e morde a sua ferida. Ele tenta soltar um sofisma sobre a sua vida. Seja que você não é capaz, seja que você é pecador, seja que você é um perdedor.
Mas você tem que entender que para você ver o propósito de Deus se cumprindo na sua vida, você tem que levar Satanás ao lugar dele e permanecer na palavra, porque permanecer faz parte daquele propósito de quem quer andar no sobrenatural. A intenção do nosso coração, quando decidimos começar essa série de palavras, essa minissérie, era que você aprendesse passos de como andar no sobrenatural. E esses passos são direcionados por Deus, é andando no Espírito, é permanecendo na palavra. Então Satanás, ele não tem poder para lhe parar, mas a palavra de Deus tem poder para lhe levar em frente. A palavra não falou que ninguém ainda tinha aceitado a Jesus. Por que Paulo havia de temer? Paulo pega a serpente, pega a víbora e leva ela para a fogueira. Leva Satanás para o lugar dele. Ele entende o propósito, ele sabe o lugar de cada coisa. Saiba o seu lugar em fé. Eu estou quase encerrando, essa minissérie está quase terminando. E eu gosto de lembrar, eu queria lembrar você cada um dos processos. A primeira palavra que foi ministrada aqui pelo líder da rede, Aldemir, fala a respeito de pessoas que receberam uma identidade e por isso sabiam quem eram e não temiam as afrontas do inimigo. O primeiro passo que nós aprendemos em nosso coração, para que nós possamos andar em fé, para que nós possamos ter um rolê sobrenatural, é saber quem nós somos em Deus. Saber o Deus que nós servimos. E quando nós sabemos o Deus que nós servimos, nós permanecemos. Nós decidimos andar em fé. Nós decidimos crer nessa palavra. E porque nós temos revelação da nossa identidade de filhos, nós passamos agora para a segunda palavra. Foi a palavra do discipulador Rafael, onde ele diz que quem sabe quem é, e quem tem revelação de que é filho amado, tem ousadia para pedir coisas que jamais pediria. E foi assim com Pedro. Ele pediu para andar no sobrenatural, pediu para andar sobre as águas e ele andou. Mas muito além disso, quem sabe que é filho, sabe que Deus, ele não atenta mal contra os seus filhos. Ele é um bom pai. Ele cuida do filho. E a palavra de Deus permanece. Então quando Deus, ele começa esse propósito na vida de Paulo, Satanás tenta tentar, mas Paulo escolhe permanecer na palavra. E vamos ver, porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar e cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Olha só como a opinião de quem não tem revelação, de quem não tem entendimento, muda tão rapidamente. Até agora era um assassino que estava recebendo justiça dos deuses. Agora ele é um dos deuses. Não. Paulo era um servo do Deus Altíssimo e sabia quem era. Depois desses acontecidos, Paulo é levado a sentar na casa do líder dessa ilha. E lá ele ora por uma pessoa é curada. E de repente toda a ilha começa a se encher em volta dele, as pessoas são curadas. Paulo é bem tratado nessa ilha e ele é enviado para Roma, para cumprir o propósito de Deus na sua vida. E como eu falei no começo, talvez você deva lembrar que um dos maiores desejos de Paulo era ir pregar em Roma. Olha como é que termina o capítulo 28, o último versículo do último capítulo de Atos. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus sem impedimento algum. Paulo cumprindo o seu propósito porque permaneceu. Meu irmão, Deus tem propósito na sua vida. O rolê sobrenatural, ele não é uma opção para o crente. Ele faz parte do nosso propósito. Você é chamado para andar no sobrenatural. Você é chamado para viver um rolê diferente. Tá? E por mais que o mundo ele tente afrontar, por mais que as circunstâncias naturais elas tentem afrontar, você tem que escolher andar no Espírito.
você tem que escolher ouvir a voz do Senhor e você viverá o sobrenatural. Eu não sei qual é o barco ou quais são as palavras que estão se afundando hoje na sua vida, ou se tem algum propósito no seu coração que talvez até algum momento tenha morrido. E como eles, muito tempo à deriva, já não houvesse mais esperança de sobreviver. Hoje, a palavra de Deus para você, a palavra de Deus mais uma vez para o seu casamento, mais uma vez para a sua célula, mais uma vez para o propósito, mais uma vez para a sua empresa, é: permaneça. Permanecer é o último fator. Permaneça nos propósitos do Senhor. Permaneça guiado pelo Espírito. Sabe, para você que tem o chamado, eu gostaria de lembrar para você que antes que o fim de todas as coisas venham, o Evangelho será pregado nos 4 cantos dessa terra. Isso quer dizer que em cada lugar do mundo, um crente estará vivendo um rolê diferente. E você é chamado para participar desse rolê. Você é chamado para andar em um lugar diferente. Em cada canto da terra, antes que Jesus venha, haverá um cristão. E esse cristão estará pregando o reino de Deus com toda ousadia, ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. É assim que nós encerramos essa série, essa minissérie dos rolês diferentes. A minissérie acabou, mas o rolê não. Na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, vai acontecer mais um rolê diferente. E eu espero você. A minha oração é para que Deus, Ele venha lhe direcionando, Ele venha trazendo revelação, Ele venha lhe ajudando com o seu propósito, para que você viva um rolê diferente, para que você ande no sobrenatural. Deus lhe convida a andar no sobrenatural. Então vem com a gente viver um rolê diferente.